Olá, crianças. Tentar um pouquinho rouca. Olá, né? Vamos lá. Boa tarde, primeiramente. Vamos para a nossa segunda aulinha de português, correto? Vamos dar continuação. Na página 23 agora. Antes foi o textozinho que vocês vão ter que fazer, depois eu vinha pra tia, que é a cartazinha, né? Então, bora lá. Estudo da língua. Palavras terminadas em U, L e O. Então, nós vamos estudar agora palavras terminadas em U, L e O. Aí tem assim, primeira questão. A seguir, lê um trecho de uma crônica. Meu ideal seria escrever. A tia vai ler pra vocês, certo? Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta. Quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai, meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo em sua vida de moça, reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria. Mas essa história é mesmo muito engraçada. Aí tem assim, Rubem Braga, né, que são a crônica, isso aí é uma crônica, né, curta. Aí tem assim, enlutada, o que é que significa? Triste pela morte de alguém. Reclusa, afastada do convívio do mundo. Quando a gente se reclusa, né, não é recusa, é reclusa. A gente se afasta do convívio do mundo, do convívio, né, das pessoas. E enlutada é uma pessoa triste, né, a pessoa fica triste quando a gente diz, tá de luto, tal. Então, enlutada, né, pela morte de alguém. Então, bora lá. Que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever? Porque ele queria isso? É a A. B. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Aí vocês vão ler, tem 3 palavras aí, certo? Que muitas vezes a palavra termina com L, mas ela tem som de U, né? Como no caso, jornal. Então, ela termina com L. Mas o som que a gente escuta lá é da letra U, certo? Louro. Tem gente que diz louro, né? Aí sempre pronuncia um Uzinho assim no final. Mas não é. A gente tem que ter cuidado na escrita da palavra, né? Na ortografia. Prestem atenção para não escreverem. Porque muitas vezes confundem escrever com O, sendo com U, né? Escrever com L, sendo com U, e não é. Então, tem que prestar atenção na ortografia, né? Então, vamos lá. Na primeira questão, ele perguntou o seguinte: que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever e por que ele queria isso? Então, olha só. O narrador gostaria de escrever uma história muito engraçada. Não é isso que tem no texto, né? O que é que ele queria? Escrever uma história muito engraçada. Porque ele queria que a moça doente risse e se alegrasse. Então, ele estava se referindo à moça doente. Então, ele queria que ela risse e se alegrasse. Porque, com certeza, ela estaria triste por estar doente, né? Façam as linhas aí, porque eu acho que não vai caber aí nessa parte aí da letra A. Então, vocês façam as linhas aí. Olha só, o narrador gostaria de escrever uma história muito engraçada. Não esqueçam, né? Da letra A. E por quê? Porque ele queria que a moça doente risse e ficasse alegre, né? E se alegrasse. Não é isso? Então, leia de novo o textozinho, que é para vocês ir praticando a leitura também. Aí tem assim, na letra B, que a tia já falou das palavrinhas. Essas palavras terminam com um som semelhante? Assinale a alternativa que apresenta o som
Que som é esse? Então, olha, tem jornal, louro e meu. Então, tem o som de U, o som de O ou o som de L. Preste atenção, certo? Vamos identificar as palavras do texto que termina. Aí tem as palavrinhas do texto aí que terminam com o L e O, certo? Então, escreva essas palavrinhas aí. Não, vocês não vão escrever, vocês só vão marcar o X qual é o som, certo? Que essas palavras estão reproduzindo. Olha só, tem jornal, louro e meu. Aí ele quer saber se tem som de L, som de O ou som de L. Som de U, som de O e som de L. Aí vocês marcam a alternativa correta, certo? Na outra página tem assim. Deixa eu colocar aqui a data. Certo? Na outra página tem a continuação da atividade. E vocês também vão fazer. Aqui, assim, algumas palavras que têm um som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. Exatamente. Até eu tenho dúvida. Aí, quando eu tenho dúvida, eu vou pesquisar, que é para não escrever a palavra errada. Complete as palavras dos quadros abaixo com O ou U. Aí, vocês têm umas palavrinhas que elas estão faltando colocar, certo? Aí, vocês vão colocar se é com O ou se é com U. Se é com O ou se é com U. Certo, meus amores? Depois, contorne a sílaba tônica de cada palavra. Lembra das sílabas tônicas? Tá vendo que sempre vem os conteúdos, né, passados para vocês relembrarem, para vocês não esquecerem. Então, vocês vão completar primeiro com O, depois com U, as palavrinhas que estão faltando. Depois é que vocês vão circular, contornar, né? A palavra mais forte, a sílaba tônica. Não é para colocar se ele é oxítono, paroxítono, proparoxítono, não. É só para circular a sílaba mais forte, certo? Que é a sílaba tônica. B. Agora completa o texto a seguir de acordo com o que você observou ao completar as palavras dos quadros acima. Aí você vai ler lá, certo? Tem assim, quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou antepenúltima, ela é escrita com a letra O. Eu já estou falando aqui para vocês, que é só para vocês escreverem. Aí, certo? Terceira, leia em voz alta os pares de palavras a seguir. Então, tem os pares das palavras. Tem abril, abril com L, abril com U. Tem mal com U e mal com L. Aí tem assim, a pronúncia das letras L e U nas palavras acima é semelhante ou diferente? Isso aí é para vocês responderem a mim. Não precisa escrever nada aí não, certo? Então, as pronúncias são o quê? Elas são semelhantes, né? Essa partezinha aí da letra A, da letra A, a tia vai explicar para vocês ao vivo, que eu acho melhor. Então, quando a tia fizer a correção, aí a tia vai fazer essa aí, explicar a vocês melhor, certo? Ao vivo, que eu vou tirar a dúvida de cada um. Se tiver dúvida, aí vocês vão e me perguntam, certo? A letra A. Letra B. Agora assinale com um X a alternativa correta a respeito dessas palavras. Então, tem duas alternativas que vocês vão ler e vão marcar o X. Para saber, eu quero saber qual é a alternativa correta, certo? A respeito das palavras que vocês leram, que está na terceira questão, que é a continuidade. Aí, do outro lado, tem assim, na página 25. Para escrever O ou U no final da sílaba, observamos a sílaba tônica da palavra. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou antepenúltima, ela é escrita com a letra O, que é o caso de lá da outra questão que vocês têm que completarem. Assim, na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem som de U em final de palavras. Foi o que a tia tinha dito antes, né? Então, eu tinha dito antes que no final da palavra, quando é escrita com L, ela tem um som de U. Então, não se escreve, muitas palavras não se escreve no final com U, se escreve com L, mas tem um som do U. Só o som, certo? Atividades. Complete os quadros com os nomes das imagens abaixo, de acordo com o que se pede. Aí tem assim.
Tem palavras terminadas com U, com L e com O. Aí vocês estão vendo aí umas imagens bem legais. E vocês vão escrever cada uma no seu lugar, certo? Que é essa daqui, ó. Que tem uns desenhozinhos, ó, tem umas imagenzinhas e vocês vão só colocá-las no seu devido lugar, certo? Então, essa aí é a página, deixa eu ver aqui, página 25. É o que vocês vão responder. Ok, então vai ficar essas atividades para vocês também fazerem e entregar à tia, certo? Então, lembrando, a tia vai recapitular a página 21, né, que é a 22 também, porque é o texto. Tem a página 23, são palavras terminadas com o L e O. E a página 24 e a página 25 que vocês vão responder. Só lembrete, a letra A não, que a letra A a tia vai explicar para vocês na aula pelo Zoom, certo? Para vocês entenderem melhor, porque quando vocês tiverem dúvidas, você vai perguntar à tia. Ok, minha gente? Então, bons estudos. A tia vai colocar até aqui uma observação. Na letra A da página 24. Essa daí nós vamos fazer juntos. Então, bons estudos. Né? Escrevam direitinho, façam um texto, uma carta bem legal, para que a tia compreenda, certo? E até a próxima aula.